Deus, amém? Ressuscitou, ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Jesus. Seu filho
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos, paz seja convosco. Fale com Deus, Pai. Nós estamos aqui participando de mais um Tadel, nesse treinamento avançado de líderes. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que nos dê direcionamento, que fale conosco, traga inspiração, traga renovação às nossas vidas. Glorifica o Teu nome através dos Teus feitos em cada um de nós. Pai, que a nossa mente, bem como o nosso coração, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui mais abençoados, mais renovados. Ó Deus, trate com cada um de nós, elimina de nossas vidas todo impedimento que poderá existir. Que o Senhor arranque de nós, Pai, que haja um livre acesso do céu à nossa vida, ao nosso coração. Humildemente pedimos pela fé, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Leremos em Mateus capítulo 27, de 15 ao 26, é um texto com vários versículos, e falaremos um pouco a respeito, dado os acontecimentos desses dias que nós estamos relembrando pelas Escrituras Sagradas. Mateus 27, 15 ao 26, ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido,
Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofre muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Se assente, irmãos. Sei que os irmãos conhecem bem esse texto, o que ocorreu na ocasião do julgamento de Jesus. E não é novidade para nós, então, este acontecimento. Os irmãos que já há tempo, e vejo que os irmãos, bom tempo já de participação na casa de Deus, de ler Bíblia, de pregar, de ensinar, enfim, de aconselhar outras pessoas, certamente tem esse texto aqui muito bem na mente, muito bem compreendido na mente. Mas, já que estamos aí nesses dias de falar sobre a morte de Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição, escolhemos também sobre esse tema as escolhas. As escolhas. Antes de nós falarmos aqui as escolhas, vamos tentar compenetrar aqui neste acontecimento. Primeiramente, era costume, era uma tradição de, nesta ocasião da festa, o governador soltar um preso. Uma tradição. E eles escolhiam o preso que eles quisessem. Tá? Imagina se nós hoje tivéssemos essa tradição. Aliás, nem precisa, né? Muitos presos já são soltos. E, infelizmente, muitos que cometem crimes, hediondos, muitos que deveriam permanecer na cadeia, mas são soltos por brechas da lei e por maus também julgamentos. Mas aqui era uma festa, era uma tradição, aqui era um costume, então um preso podia ser solto. E aqui destaca que naquela ocasião eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então o que nós tomamos ciência é que Barrabás estava na fila também da morte. Nós não sabemos qual o período de espera. Jesus foi repentino, já foi julgado, já foi para um sofrimento das chicoteadas e logo em seguida já foi crucificado. Dos dois salteadores, não sabemos desde quando estavam presos. Não sabemos se dias, meses, não sabemos detalhes pormenores esse tempo. Barrabás também não sabemos quando foi preso, mas se era um preso, um criminoso, estava a caminho da crucificação também. Hora ou outra já ia para a morte. E diz que
o povo estava reunido, logicamente, por ocasião do julgamento de Jesus, né? Pilatos fez uma pergunta assim: quem vocês querem que eu solte? Visto que está Barrabás aqui como uma indicação de Pilatos, talvez não tivessem outros presos. Não era costume ficar, que nem no Brasil, né? Cadeias e cadeias, espalhadas por todo o Brasil, tá? Quantos presos, quanta gente que são alimentadas, quantas pessoas que para permanecerem vivas aí nas celas, cadeias penitenciárias, quanto dinheiro vai. Então, manter um preso pelo Estado é custo, é muito caro, muito caro. Que tem toda a segurança, carcereiro, documentação, pessoas que estão a serviço dos presos, as celas, a limpeza, manter comida para aquelas pessoas é custo. Então entendemos que uma pessoa já era culpada, talvez um dia ou outro já ia para a morte. Então talvez não tivesse outros presos ali, a não ser Barrabás. Estou dizendo isso que é algo que pode ser que seja isso que eu estou falando, tá? Talvez tivesse mais outros presos lá, que podia Pilatos, em vez de pegar Barrabás, pegar um outro, tá? Mas pegou Barrabás, que eu creio que era talvez o único que estava na fila já da crucificação. Então ele pergunta, Barrabás ou Jesus? Ele faz questão, assim apresentado no texto, chamado Cristo. Ele faz questão de apresentar esse Jesus e acentuando bem, chamado Cristo. E aqui diz assim, um comentário, porque sabia, Pilatos sabia que por inveja, era puramente inveja daqueles fariseus, doutores da lei, da cúpula religiosa, por inveja que eles tinham entregado Jesus. Pura inveja, porque Jesus fazia algo que mexia com eles. Jesus curava e nenhum deles curava. A mensagem de Jesus era atrativa. Certamente a mensagem deles não era atrativa. Ninguém reunia multidões. Eles tinham, certamente, cada um os seus poucos discípulos, que eram pessoas preparadas, estudadas, pessoas que aguardavam a vez de tornar discípulo de um doutor, discípulo de um fariseu. E os discípulos de Jesus, inicialmente todos preparados, mas Jesus preparou muito bem para a sequência da pregação do Evangelho. Então, por inveja, eles entregaram Jesus. E também é importante destacarmos aqui que aconteceu algo que Pilatos certamente mexeu mais com a alma dele ainda, o coração dele. Que está Pilatos sentado no tribunal, a competência dele de julgar, não foi fácil para ele lidar com esse julgamento. Ele até por hora, no texto nós não lemos aqui, por hora ele manda Jesus lá para o rei Herodes. Ele não vê uma saída, ele está imprensado, encurralado com as acusações por inveja que aqueles homens maldosos faziam. Mandou para Herodes para ver se clareava uma coisa, se Herodes podia fazer alguma coisa. Mas Herodes devolve para Pilatos de novo, volta para as mãos dele. Herodes não pôde fazer nada. Então agora está sentado no tribunal, a mulher dele se aproxima e manda alguém dizer, não se envolva com esse justo, não entre nessa questão. E ela diz que teve um sonho, e no sonho sofreu muito por causa dele. Não sabemos, irmãos, esse detalhe do sonho que ela teve. Apenas é contado isso. Deus não ia fazer com que tivesse o sonho para mudar a sentença. Porque se a esposa chegou lá, mandou alguém dizer, olha, não se envolva com esse homem justo. Não se envolva, tá? No sonho eu sofri muito por causa dele. Pilatos, diante disso, foi pensar, bom, então eu vou libertar ele.
Então, Deus não permitiu um sonho para mudança de sentença, tá? Tudo para apresentar bem acentuado que Pilatos, ele enxergava Jesus como justo. E com a ajuda de sua mulher, não se envolva com esse justo. Pilatos fez de tudo. Havia perguntado já sobre a questão do povo, o povo dava simplesmente a resposta: crucifica-o, crucifica-o. E os principais sacerdotes, anciãos, diz aqui que persuadiram o povo. Eles manobravam isto. Eles conseguiam fazer a cabeça das pessoas, que eram os líderes religiosos da época, tá? Eles davam ouvido a esses líderes. Então eles persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e que condenasse Jesus à morte, tá? Então o povo, e aí nós vemos que todo o povo, então não era parcialmente. O que nós entendemos com todo o povo? Onde estavam aqueles que foram abençoados por Jesus? Onde estavam aqueles que ouviram mensagens bonitas de Jesus? Onde estavam aqueles que foram curados por Jesus? Onde estavam essas pessoas? Bom, era o povo, era a massa que a hora quer a bênção, depois esquece dela. A hora, nossa, que Jesus maravilhoso me curou, depois esquece dele. Manobrado simplesmente. Esses líderes manobravam essas pessoas, então persuadindo o povo. Aí o Pilatos está enxergando o que está acontecendo no meio do povo, diz que de novo o governador pergunta: qual dos dois vocês querem que eu solte? Qual dos dois? De novo ele faz a pergunta que quem sabe a esperança dele é que o povo respondesse: solte Barrabás. Ou condene Barrabás, solte Jesus. Qual que era a expectativa de Pilatos? Que Jesus fosse absolvido. Mas, de novo, o povo responde, solte Barrabás. Então, para a surpresa de Pilatos, está muito bem acentuado de que os anciãos, os religiosos, a nata religiosa, não permitiria que Jesus fosse solto em hipótese alguma. Pilatos continua ainda nessa insistência. Bem, se eu vou soltar Barrabás, que farei então com Jesus chamado Cristo? Que eu faço com ele? Todos responderam o que nós lemos. Todos responderam que seja crucificado. Que vá para a cruz. Que seja condenado. Que seja apresentado como um malfeitor. Que seja dito como um criminoso. Pilatos ainda continua argumentos do governador, tá? Ele não estava cedendo isso facilmente. Estava tentando ver se mudava o caminho. Pilatos continuou, que mal ele fez? Que mal ele fez? O que ele fez de errado? Palavras minhas, por que vocês estão insistindo aí para que ele seja crucificado? Que mal que ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. Arranjado algumas testemunhas de palavras ditas durante o seu ministério. Então, pedaços, retirado do contexto, um pequeno texto para apresentar um pretexto. Olha aí. O que hoje muito nós ouvimos a respeito. Pessoas acreditam em um pequeno texto tirado de um contexto e incriminam as pessoas, falam mal das pessoas, tomam partido, tá? Pessoas às vezes não tomam ciência da história verdadeira, tá? Eu vejo que acontece muito isso, até no nosso meio, tá? Pessoas pegam um pedaço, pegam o que alguém disse, mas é assim, assim, assim. Agora, vamos ver todo o contexto? Se ela tomar ciência de todo o contexto, mudaria de ideia. Mas ela pega só parte do texto, tá?
um pouquinho ali, já acredita. E é uma pessoa maldosa, nunca quer perder, nunca ela quer perder. Ela pega aquilo que convém a ela para falar, tá? Convém a ela. Eu já vi muito isso, ouço muito isso hoje em dia, tá? O que convém a ela, mais um texto fora do contexto, e aí passa e a pessoa acredita. Então, gritavam cada vez mais que seja crucificado, porque as poucas testemunhas, Pilatos sabia muito bem que era algo comprado, tá? Ganhou dinheiro, foi persuadido para falar isso. Tá? Aí ele falou que ele derruba esse templo aqui, ó. Ele reconstrói em 3 dias. Espera aí, tem que entender o contexto do que ele está falando. Não é aquele prédio lá, é essa construção dele, esse templo. Tá? Vocês destroem, eu vou reconstruir. Vocês me matam, eu ressuscito ao 3º dia. Mas por não ter compreensão, entendimento, tá? Acha que é um bom argumento para falar mal de Jesus. Ele se declara filho de Deus. Como que pode isso? Por falta de compreensão, de entendimento, não conseguiram enxergar naquele homem que dizia ao cego, eu quero, pode enxergar, ao leproso, quero ser limpo, tá? Ao paralítico, levanta e anda, e ao morto, levanta. Então, não entendendo que era o Filho de Deus, quem que fazia milagres nesse tempo? Era ele que fazia os milagres. Por que não creu, não acreditou? É justamente porque tudo era inveja. Por isso que mal ele fez. E o grito aumentava na plateia. Diz que eles gritavam cada vez mais ainda. Mais gritos entre eles. Que seja crucificado. Aí diz que vendo Pilatos, que nada conseguia, e tentou de tudo, nada conseguia, e ao contrário, diz o texto, o tumulto aumentava, tá? Ficava mal para ele, não conseguiu conduzir uma audiência tranquila e calma. Estava um grande tumulto lá, na massa, no povo, tá? Está perdendo o controle já. Então, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo. Então, ele achou por bem fazer isso. Num gesto, algo representativo, eu lavo as minhas mãos. E para ficar bem claro, traga uma bacia aqui com água. Tá? E fez isso na presença das pessoas. Lavou as mãos literalmente, enxugou, disse, olha, estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Que pesem com vocês essas acusações e a condenação. E todo o povo disse, o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, trazendo tanto para a geração deles, quanto também trazendo o mal para os filhos. Tá? É muita maldade das pessoas. E às vezes nós falamos assim, nossa, que povo maldoso mesmo. Mas precisamos fugir muito, não? Pessoas, às vezes, do nosso meio, tá? Pessoas do nosso meio que foram abençoadas. Tá? Tem pessoas que eram pessoas complicadíssimas na vida, pegar, por exemplo, na vida financeira. São casos que a gente teve acesso. E aí se converteu, tornou-se dizimista. Ofertante. O tempo foi passando, a vida melhorando, Deus foi abrindo portas, foi ganhando mais, e aí algo mexeu com o coração. Um pensamento, uma ideia, pessoas falam, pessoas manobram, pessoas tumultuam, internet, pregadores que falam contra, e aí entra no coração. E retira aquela semente inicial que foi tão abençoadora, que Deus prosperou, Deus abençoou, tirou pessoas dos vícios, gastavam dinheiro com vícios, tornou dizimista, a vida mudou, a família foi abençoada, tá? Depois deixou o dizimista, ofertante, e são pessoas assim que desprezam as mensagens, essas que às vezes mexem na ferida,
tá? Acreditam nas mentiras, nas coisas que as pessoas inventam. Isso acontece. Então não é somente esse povo. Todo o povo, pela insistência de Pilatos, ainda atrai maldição sobre suas vidas, que o sangue deste homem recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós assumimos qualquer mal que possa vir. Pilatos, não tendo mais o que fazer, mandou soltar Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Os judeus não podiam crucificar Jesus, tá? Era do Estado a competência. Então, Pilatos, governador, representava o Estado e tinha que ser por ele para poder dar a condenação. Mandou açoitar Jesus e logo entregou para ser crucificado. Bem, escorremos aqui no texto alguns detalhes importantes, lógico que outros ainda detalhes são importantes aqui, mas para nós compenetrarmos nas escolhas. Todos nós fazemos escolhas diariamente, pequenas escolhas, médias e grandes escolhas. Escolhas na vida nossa aqui terrena, com o nosso planejamento, nossos projetos de vida, fazemos escolhas com respeito à família, aquilo que nós ouvimos e decidimos, fazemos nossas escolhas. Escolhas também com respeito à vida espiritual, escolhas ministeriais, fazemos escolhas de pessoas para serem nossos companheiros de viagem, de convívio. Nós fazemos escolhas. Com certeza, durante a sua caminhada, na idade que você está, algumas pessoas que você escolheu para que fossem suas companheiras já não são mais, foram trocadas. Então, tive amigos que deixaram de ser amigos. Tive pessoas que consideravam amigos e que depois deixaram de ser. Tem gente que de amigo tornou inimigo, tá? Cada um de vocês também certamente tem sido assim a experiência. Tá? Se olhar para o passado, nossa, algumas pessoas eram meus amigos, hoje não são mais. Talvez não tornar inimigos, não são mais amigos. São escolhas que nós fazemos. Tá? Bem, primeiramente, quero destacar aqui Barrabás, que ele foi um criminoso, ele foi responsável por insurgência, assassinato e roubo. Então ele ia para a cruz. Tá? O Estado o condenaria para a cruz. Seria mais um crucificado. Tantos que foram, não foram somente os 3, Jesus e os 2 ladrões, malfeitores, mas muitos foram crucificados. Barrabás também seria. Imagina receber notícia agora de soltura. Se está livre. Que alegria para ele. Se não fosse Jesus, se fosse um outro criminoso, o povo então iria talvez ficar entre Barrabás e esse outro criminoso. Vamos dizer que uma outra pessoa, nessa ocasião da festa, não fosse Jesus, Barrabás poderia ser solto. Ou então aquela pessoa do momento poderia ser solto. Mas foi Jesus. Graças a Jesus, Barrabás foi solto. Graças a Jesus. Tá? Então, Jesus era tido como a pessoa que o povo queria condenar. Mesmo que, sabemos, inocente, como Pilatos mesmo percebia, tá? Mas graças a Jesus e vou colocar aqui entre aspas, e a burrice do povo, a teimosia do povo, tá? A maldade do povo, Barrabás foi solto e Jesus condenado. Tá? Então Barrabás, feliz da vida, agora vai voltar com a sua família, com as pessoas e talvez até continuar com alguns crimes que não surjam efeito de condenação. Que mudou? Mas eu acho que Barrabás depois reconheceu Jesus, aceitou Jesus. Nós não encontramos nenhum momento na Bíblia dizendo que Barrabás depois se converteu a Jesus. Que reconheceu a inocência de Jesus, que foi trocado. Em vez de soltar o inocente, soltou o condenado. Ele era um assassino. Essa é a forma como Pedro o chama em Atos 3,14. Diz assim, Atos 3,
14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Escrito por Lucas. Então, Pedro que fala para aquele povo naquele momento de perseguição também, porque ele havia curado ou orado no paralítico, e ali o povo estava também agredindo eles, e Pedro corajosamente fala: vocês negaram o santo e justo, vocês negaram, e vocês pediram a soltura de um homicida, de um assassino. Olha que coragem de falar, tá? O povo refletir que às vezes a gente não fala certas verdades assim, com essa chama, né? E as pessoas não acordam. Mas eles falaram, o Pedro no caso, uma palavra: vocês negaram o santo e justo. Vocês pediram a soltura, o livramento de um homem homicida, de um assassino. E vamos compenetrar então mais nas escolhas, né? Contar um pouquinho aqui sobre Pilatos, que enxergava a inocência, que se para ele, logicamente, Jesus não seria açoitado, Jesus não seria condenado, e simplesmente iria dizer: você pode ir embora, esse povo aqui é invejoso, tá? Pode ir embora, você está livre. Mas Jesus veio para ser crucificado, veio para morrer no nosso lugar, tá? Barrabás foi, na verdade, uma escolha do povo. O povo escolhe o errado em vez do certo, tá? E hoje a gente vê, irmãos, quanto que as pessoas escolhem as coisas erradas em vez de escolher as coisas certas, né? Coisas pequenas que nós enxergamos, médias e grandes, tá? O nosso Brasil vive isso hoje, lamentavelmente, tá? Escolhas de pessoas erradas, de gente errada, tá? E despreza o inocente, despreza o verdadeiro. Então, escolhas nós temos que fazer. Foi colocado por Pilatos: Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás. Que diferença, irmãos, do dia para a noite. Se colocasse Barrabás em outro que tinha cometido um crime também, um assassino, um roubo, então quem é um pouquinho melhor? Quem é um pouquinho melhor, para a gente dizer, para soltar? Já que é um costume, tá? Por causa da festa, então vamos soltar esse aqui, ou aquele lá. Mas um contraste violento. Um era santo, justo, verdadeiro. Jesus, o Cristo. O outro, um bandido, um marginal, um homicida, tá? Discrepante, totalmente discrepante. Como que pode o povo pedir a soltura de Barrabás? Como que pode? Para muitos daquele povo, Jesus não era duvidoso. Estava lá o que era paralítico, pulando: crucifica esse homem. Estava lá o cego, que não enxergava ninguém, que estava enxergando, olhando para Jesus: crucifica esse homem. Estava lá o leproso, que não podia conviver na sociedade com a sua família, estava lá, dizendo: crucifica esse homem. E assim por diante. E tantas pessoas que num lugar deserto, que poderia ser simplesmente dispensado para ir para suas casas comerem, Jesus disse: vocês vão dar o que comer. Mande-se assentar. Foram sentados, mas e aqui não tem comida. Estava lá Jesus com poucos pães e peixes, dando graças ao Pai. De repente, não sabemos como que enxergavam isso, pão e pão, pão e mais pão, pães, multiplicando peixes, em lugar deserto. Os discípulos vinham com vasilha, ia para lá, para cá, eles comiam pães, peixes, se fartaram tanto comer, sobraram. E essas pessoas dizendo: crucifique este homem. Irmãos, pensa comigo. Jesus olhando para aquele povo, olha para Pilatos talvez, para aquele povo. Isso é homem, é ser humano, é a humanidade.
que retrata desde lá de trás, muito visivelmente no deserto, tudo o que aconteceu no Egito, as pragas, o passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos, Deus dando o maná do céu, água na rocha em pleno deserto, dando carne, dando pão, e o povo ainda maldoso, tá? Isso é o ser humano. Se nós não nos cuidarmos, irmãos, facilmente voltaremos a essa espécie de praga, de maldade que há no coração nosso, de fazer escolhas erradas, descuido nosso, nós escolhemos coisas erradas, da vida aqui terrena, das coisas espirituais, facilmente. É um descuido nosso que o diabo acha a brecha, nós fazemos escolhas erradas. As escolhas sempre serão nossas. Quais escolhas boas que nós fazemos é quando nós nos curvamos perante Jesus e pedimos auxílio dele, pedimos a graça, a bênção dele, para que nossos olhos possam se abrir espiritualmente. Aí tomamos decisões certas, escolhas certas, mas manobrado pelo povo, tá? Tem gente que chega até nós, se aproxima, pessoas usadas pelo diabo, tá? Para manobrar, numa insistência, e se perder de vista a retidão de olhar para Jesus, de fato ser justo, vamos crer nas pessoas que falam, pessoas que vão persuadir, pessoas que vão manobrar, e assim, quantas pessoas que foram beneficiadas, apontando para Jesus, tumultuando cada vez mais, gritando cada vez mais, crucifica-o, crucifica-o. Enquanto Pilatos, tentando a todo custo mudar o percurso da audiência, não chegar ao ponto de condenar Jesus, o que eu faço com ele então? Jesus chamado Cristo, tá? Podia dizer, olha, açoite ele, tá bom já. Só açoitar tá bom. Não. A resposta, crucifica-o, crucifica-o, mande a morte, tá? Aquele lugar lá para ser totalmente entendido que ele é mau, que ele é pecador, porque se faz de Deus, porque ele conta coisas dele, ele se acha agora, tá? Então, pessoas querendo colocar esses títulos em Jesus, de um bandido, de um marginal, de um malfeitor. Ele foi crucificado entre os malfeitores, entre os bandidos. Que tristeza para Jesus poder contemplar isto. Mas nós sabemos que Jesus já esperava e sabia que esta é a maldade do ser humano. Ainda continuando nas escolhas, às vezes estão diante de nós em tornarmos assim alguém a opinar, tá? A fazer as escolhas. Está em nosso poder, nosso comando. Sem auxílio de ninguém, seja para pressionar, mas nós mesmos, escolhas que nós temos que fazer, nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Se você considera pequena, nunca deixe de orar. A melhor escolha é aquela que você faz, ligado a Jesus, pedindo direção para Ele. No meio daquele povo, se nós estivéssemos aqui no texto assim, havia divisão naquele povo. Uns gritavam, solte Barrabás. Outros gritavam, solte Jesus. Eu acho que seria um pouquinho mais coerente. Um grupo gritando, solte Barrabás. Outro grupo gritando, solte Jesus. Mas não, diz aqui que todos gritavam, solte Barrabás. E todos gritaram quando perguntou Pilatos, mas o que eu faço então com Jesus? Crucifica-o. Todos gritaram, crucifica-o. Tá? Então, quando nós temos que tomar nossas decisões, por menores que sejam, nada melhor do que nós buscarmos o auxílio de Deus. Muito cuidado com pessoas que nós andamos,
que talvez sejamos influenciados. Isso é um fato que estamos aqui vendo. Pessoas que receberam o bem de Jesus foram influenciadas. E é certo que talvez algumas não estavam aqui, pessoas que foram beneficiadas. Mas quando Jesus multiplicou pães e peixes, irmãos, não eram 10 pessoas, 20, 30, 100, 200, diz a Bíblia, milhares de pessoas. Entende-se que nos textos dizia 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, tá? Era gente. Então, nesse grupo aqui, no meio dessa multidão, certamente tinham pessoas que foram beneficiadas. Então, muito cuidado com pessoas que possam te influenciar. Seja cuidadoso. Tá? Quando alguém apresenta entre amizades, é muito comum assim, eu lembro na adolescência, início de juventude, enquanto não há maturidade em nós, tá? Pessoa brigava com alguém, rompia-se a amizade, até fazer aquele gesto, né? Quem é que fez já esse gesto aí? Levante a mão, era muito comum, ó, de mal com você, e aliava-se a outra pessoa. Estou mal com você, cortou com você a nossa relação, e estou agora com amizade com essa pessoa aqui, tá? Quem já teve também essa experiência de alguém falar mal para você, de uma pessoa, e você romper a amizade com ela porque alguém falou dela? Levante a mão se você aconteceu, lembra na adolescência ou não? Isso é comum acontecer também, tá? Falta em nós maturidade, tá? Alguém vem falar mal da pessoa e nós compramos, nós aceitamos essa pessoa, tá? E aí desfaz a amizade com aquela outra por causa dessa aqui, tá? Rompemos a amizade. Então, muito cuidado, irmãos, com pessoas que nos cercam, pessoas que falam dos outros. Muito cuidado, porque quando se fala dos outros, nós haveremos de fazer uma escolha, tá? Às vezes a escolha não é nem romper a amizade, mas esfriar com ela, porque trouxeram para nós alguma coisa, tá? E tem pessoas que são enviadas para falar. Enviadas do inferno. E tem aquelas, pela graça de Deus, são enviadas por Deus. Tenha discernimento disso. Muito cuidado, tá? Então, tem pessoas, conforme a mulher de Pilatos. Ela não foi lá, diz assim, ó, quando mandar açoitar esse homem, faça com força, com violência, tá? Massacre esse homem mesmo aí. Não. Ela foi enviada e falou assim, não entre na questão desse homem justo. Não. Tá? E ela tem experiência do sonho, de sofrer muito no sonho. Não sabemos que sonhou, mas diz ela que sofreu muito no sonho. Talvez naquele tempo, momento, não teve oportunidade de contar a Pilatos o sonho dela. Mas creio que depois disso ela contou. Estava na audiência, tá? Podia ter essa interrupção da esposa conversar, do filho conversar, na audiência. Está tumultuado lá. Uma sentença tinha que ser decretada. Então, mandou alguém dizer, olha, só manda avisar ele lá, fala nos ouvidos dele, não entre na questão desse homem justo. Fala que eu sofri muito no sonho por causa dele. Tá? Talvez depois todo o sonho ela contou posteriormente. Fico imaginando Pilatos, o peso na alma, no coração dele, de ter feito isto, tá? Feito o gosto das pessoas. Quer dizer, ele podia ser muito bem justo, tá? Mas teve forçadamente tornar-se injusto, tá? Entregar Jesus para ser açoitado e ser condenado. Então, das escolhas que nós fazemos, o cuidado de opiniões que nós damos, muito cuidado, tá? Porque uma opinião sua errada pode atrapalhar o progresso da vida de alguém, pode destruir a fé de alguém, cooperar com o fracasso de alguém. Muito cuidado, não dar opinião, ou chama-se de conselho, sempre na direção de Deus. Tá? Cuidado no falar de alguém que às vezes
você está sendo injusto demais. E cuidado também de ouvir de alguém e você tomar partido e tornar também injusto, porque são pessoas enviadas, são pessoas mandadas. Então a escolha nossa, em qualquer área que seja, precisa ser sempre espaldada com a bênção de Deus. Diga amém. Feche os olhos. Amado Deus eterno, Pai celestial, recordamos aqui este acontecimento que traz para nós muitas lições. Mesmo o Senhor falando de Barrabás, nós não o conhecemos, não sabemos se conheceremos na eternidade, não sabemos se ele foi salvo, se ele reconheceu o Senhor Jesus, teve a experiência contigo, nós não sabemos. Nós sabemos que a vida dele era de criminoso e que teve oportunidade de ser solto, liberado da morte, da crucificação. Mesmo o Senhor não sabendo detalhes da vida dele, da família dele. Mas a mensagem bíblica traz para nós sempre o ensinamento. O que nós sabemos é sobre o Senhor Jesus. Estamos aprendendo cada vez mais. É contado de ti nas Escrituras Sagradas e buscamos conhecer a ti, Jesus. Quanto mais conhecemos, mais queremos conhecer. Quanto mais temos de ti, mais queremos ter. E o desejo nosso, Senhor, ardentemente, é estar diante de ti, ver o teu rosto e estar contigo eternamente. É o desejo do nosso coração. Pai, nós aprendemos lições também de Pilatos, que mostrava ser justo e que tinha experiência e maturidade para ver no Senhor Jesus a inocência, mas que teve que se vender também por conta da pressão do povo. Manipulado também, de certa forma, por aqueles religiosos da época, não querendo desagradá-los. Senhor, nós somos justos em ti porque fomos justificados. E nós não queremos jamais ser manipulados, Pai. Pressão alguma que mude, ó Deus, nosso caráter, voltado a ti, trabalhado por ti. Que continuemos a ser trabalhado em nosso caráter, respaldado pela palavra. Queremos continuar, Pai, crescendo na santidade, no aperfeiçoamento da santidade. Nós queremos, Pai. Pedimos estas bênçãos, que as nossas escolhas, Pai, sejam sempre respaldadas em Ti, que não venhamos a fazer escolhas erradas e que não sejamos também instrumentos do diabo para dar opiniões, sermos tropeços na vida de ninguém, Senhor. Que a nossa boca, ao abrir, possa falar coisas boas, possa falar coisas que edificam, que nós possamos abençoar as pessoas. Meu Deus, não queremos estar no meio como esta multidão manipulada, queremos estar no meio da multidão santificada, abençoada. Não queremos estar, Jesus, no meio de um povo rebelde, um povo que não estava tendo discernimento, que até pediu, caso houvesse qualquer maldição que viesse sobre eles e até sobre os filhos. Nós não queremos, Senhor. Queremos ser abençoados. Que as bênçãos sejam para nós, para os nossos filhos. Ó Deus, segure nossas mãos. Nos sustente com o poder da palavra e poder do Teu Espírito Santo. Pedimos, Pai, essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Em pé e vamos para o encerramento. Pai Santo, justo e verdadeiro, eu peço a bênção em favor de cada um que aqui está e em favor da família que está representada, em favor de cada célula que aqui está representada. Teu servo, a tua serva, como líder, como lete, que todos possam estar atuante, trabalhando, Pai, e sendo bênçãos diante das pessoas que são lideradas. Dê a bênção a todos, Pai. Abençoe, ó Deus, a família, todos os integrantes, as bênçãos que têm necessidade. E oro também a favor das pessoas que estão nos acompanhando por essa live, pessoas que vão estar assistindo posteriormente,
Que suas vidas, bem como suas famílias, seus lares, todos sejam abençoados. Naquilo que necessita, Pai, em qualquer área que seja, que a tua mão possa tocar esta vida e abençoar. Pai, obrigado por esse tempo, esta manhã que estivemos aqui, esse período. Obrigado, Jesus. Te adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Continue a estar nos abençoando o restante desse dia. Abençoa o culto da noite. Ó Deus, que o teu povo virá. Pai, como foi abençoado o povo de manhã, também será certamente abençoado o povo do culto da noite. Vem tudo nos dirigir, em tudo vem nos orientar. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, essas bênçãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente. Vão na bênção e vão na paz. Vocês estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na bênção, fiquem na paz.